Olá, olá, amigos do canal do Jesus Rede Vivo no YouTube. Uma excelente terça-feira para vocês, iniciando mais uma dose de luz com Emmanuel, a nossa sessão diária, onde nós estamos refletindo com o benfeitor no seu livro Vida e Sexo, psicografia do nosso inesquecível Chico, a respeito das questões da vida e do sexo, logicamente, como fala o título, esse assunto tão complexo, né? E que demanda da nossa parte um respeito muito grande por todas as circunstâncias em que as pessoas estão envolvidas, porque Jesus, nosso Senhor, Ele mesmo, quando em contato com a adúltera, como narra os evangelhos, ele proferiu a frase célebre, né, que se ninguém te julgou, ninguém te condenou, eu também não te condeno. Nós não somos ninguém realmente para estar dando opinião na vida alheia a esse respeito. A gente fala com relação à lei divina ou natural, que estabelece certos princípios, não é? E que nós, com o tempo e com as experiências, acabaremos entendendo que é o melhor que Deus tinha a oferecer para nós na nossa atual circunstância. Bom, Emmanuel começa o capítulo dizendo assim: o casamento ou a união permanente de dois seres, como é óbvio, implica o regime de vivência pela qual duas criaturas se confiam uma à outra no campo da assistência mútua, não é? Então, o que ele está nos falando? Essa confiança com a qual nós nos entregamos ao nosso parceiro, nossa parceira, ela está baseada no campo da assistência. Um deve assistência ao outro. Como é que nós entendemos isso, gente? É uma somatória, é uma conjugação de características que nós vamos levar para essa união permanente. Ou seja, enquanto um já avançou em determinado campo, o outro muitas vezes está começando e vice-versa. Essa assistência mútua vai permitir que nós estabeleçamos uma união onde haverá, pelo menos de forma ideal, a somatória das coisas boas, não é? Às vezes a união começa a naufragar porque a gente se concentra na somatória das coisas ruins. E começamos a destacar apenas aquilo que falta no outro ou na outra, não é? Quando na verdade nosso princípio deveria ser o contrário, destacar o que há de bom e a outra parte também da mesma forma, para que nós, unindo nossas forças nessa assistência mútua, possamos atingir o objetivo da felicidade. Essa união reflete as leis divinas que permitem seja dado um esposo para uma esposa, um companheiro para uma companheira, ou até mesmo um coração para outro coração, ou vice-versa, na criação e desenvolvimento de valores para a vida. Então, Emmanuel destaca a resposta dos espíritos a Allan Kardec, gente. A união realizada no casamento reflete as leis divinas, ela está de acordo com as leis divinas. Esta lei que permite, né, que pressupõe que possa ser dado um coração para outro coração através dessa união a que nós denominamos casamento. Lembrando bem, gente, que aqui nós não falamos de sacramento desta ou daquela denominação religiosa. Nós estamos falando de união em regime de assistência mútua, que pode ser realizada das diferentes formas que a tradição humana possa estabelecer, ou mesmo fora dessas tradições. O que nós estamos procurando conversar e discutir é quando duas pessoas se propõem a viver uma vida em comum, o que é importante elas levarem em conta. Então, primeiro parágrafo, assistência mútua, naquela situação de procurar estabelecer uma relação de ganha-ganha, onde nós procuramos ocupar espaço naquilo que falta no nosso parceiro, na nossa parceira, compensando aquilo que falta, e o parceiro ou a parceira da mesma forma, procurando compensar aquilo que nós ainda não possuímos. Com esta soma, nós conseguimos fazer frente aos desafios da vida, não é? A ideia dos benfeitores é essa, de existir uma somatória de valores capazes de enfrentar as tão complicadas e diferentes situações e também as situações felizes que nós vamos enfrentar no decorrer de uma vida em comum. Isso tudo reflete a lei divina, né? A lei estabelece um regime de colaboração, de cooperação entre os dois. O que acontece, gente, é que quando passa a se destacar o lado do que falta no outro ou na outra, nós temos que parar e dar uma refletida, não é? Pensarmos o que foi que lá atrás nos levou a unir o nosso destino com esta pessoa, não é?
por que nós então não voltarmos a valorizar o que permitiu a nossa união, ao invés de destacarmos hoje aquilo que está muitas vezes distanciando-nos uns dos outros, tá bom? Amanhã nós continuamos, amanhã quarta-feira, uma excelente terça-feira para vocês. Amanhã nós temos, além da nossa dose de luz, temos a nossa live com o Jackson, a partir das 8h30, e hoje também às 18 horas, aprendendo com Chico Xavier, com o César Carneiro. Um abraço para vocês e fiquem com Deus.